Todo mundo está preocupado com os impactos da pandemia na economia. Será que os países estão preparados para enfrentar um novo período de turbulência financeira? Nós entrevistamos 2 economistas da Universidade Presbiteriana Mackenzie para trazer respostas a essa pergunta. É o que você vai ver na primeira matéria de hoje. 1929, 1997, 2008. Esses anos marcam 3 das maiores crises econômicas mundiais dos últimos 100 anos. Elas tinham algumas características em comum. Foram causadas por erros humanos e muita especulação. E cada uma delas trouxe lições para governos e empresas. Mas em 2020 a situação é diferente. O abalo na economia está sendo causado por um ser minúsculo, que não especula e nem usa dinheiro: um vírus. Países dos 5 continentes estão sendo obrigados a tomar medidas drásticas para superar os abalos financeiros causados por essa emergência sanitária. E já está na hora de fazer 2 perguntas. Que lições estamos aprendendo? E quais são as perspectivas econômicas para o mundo pós-Covid-19? Para responder, temos que primeiro entender como a economia mundial estava se comportando antes do vírus. É como acontece no esporte. Para saber se um time vai ter chances de ganhar um jogo, é bom saber como ele entrou em campo. No caso do Brasil, a situação lembra de um time que joga desfalcado. Enquanto o resto do mundo vinha crescendo, o Brasil vinha se recuperando de uma recessão. Então nós enfrentamos uma recessão longa de 2014 a 2016. A economia começou a se recuperar. Esperávamos uma recuperação um pouco mais forte nesse ano, em 2020, e essa recuperação foi interrompida pela pandemia. Você já ouviu falar em liquidez? Não tem nada a ver com água, não. É um conceito econômico importante para entender as crises econômicas. É simples. Quando a economia vai bem, todo mundo produz e consome mais. Tem mais dinheiro circulando. Isso quer dizer que a liquidez está em alta. Mas nas crises pode acontecer o contrário. A produção e o consumo caem, menos dinheiro circula, ou seja, a liquidez cai. E óbvio, isso é ruim. Foi o que aconteceu com a pandemia. Só que governos não podem imprimir dinheiro à vontade para distribuir por aí não. Mas existem alternativas para dar uma força para pessoas e empresas. Uma delas é facilitar os empréstimos bancários. Logo na última semana de março, o Banco Central aumentou a liquidez de todo o sistema financeiro, já prevendo, já antecipando uma possibilidade de que os bancos não tivessem liquidez para emprestar para as empresas que estavam necessitando aí desse financiamento. O Banco Central colocou essa liquidez e reduziu a necessidade também de garantias dos bancos para fornecer esses créditos também para as empresas. Outra medida é comprar títulos de dívida de empresas privadas, e governos podem fazer isso. Parece estranho falar em comprar títulos de dívida, mas a ideia é simples. Uma empresa emite títulos para captar recursos. Quem compra acaba emprestando dinheiro para a empresa, que se compromete a pagar com juros depois. Ou seja, a empresa assume uma dívida com o investidor. Como ele coloca esse dinheiro na empresa, ele compra títulos da dívida da empresa, paga um valor muito baixo, mas injeta dinheiro na empresa. Quando o vírus da Covid-19 ataca seriamente uma pessoa, ela tem dificuldades para respirar. Às vezes, é preciso entubar o paciente para fornecer oxigênio.
Dar dinheiro para empresas e pessoas, como os governos do Brasil e do mundo estão fazendo, é como usar um respirador artificial para dar oxigênio à economia. Ninguém gosta de respirar por meio de aparelhos, mas às vezes é o único jeito de se salvar. E essa é uma das lições que já estamos aprendendo. Ao contrário do que aconteceu em crises como a de 1929, felizmente muitos governos perceberam que era necessário agir rápido para evitar uma catástrofe econômica ainda maior. É necessário Estado, tá? O Estado, ele vai gastar em momentos ou de pandemia ou de guerra em que há uma falência da economia de forma geral, que o próprio mercado ele não consegue reagir. No curto prazo, a prioridade é lidar com os efeitos da pandemia. No médio e no longo prazo, o que se espera é que os governos encontrem formas e mecanismos de racionalizar ou economizar os recursos. As previsões para o ano de 2020 estão sendo atualizadas constantemente. Ainda há a expectativa de uma dolorosa retração da economia mundial, mas as estimativas estão melhores do que as que foram feitas no início da pandemia. Até o comércio já começa a dar sinais de alguma recuperação. Lógico, ainda é cedo para saber quais serão os impactos econômicos da pandemia a longo prazo, mas temos tempo para aprender mais algumas lições. A primeira delas é bem simples e óbvia. Adote o costume de manter uma reserva financeira. Isso é muito importante. Afinal, ninguém imaginava que um vírus como o da Covid-19 fosse surgir. Mas crises acontecem o tempo todo. Se você tiver alguma reserva, fica mais fácil passar pelas turbulências. No futuro, com o aumento da renda das pessoas, é bem provável que as pessoas criem algum tipo de estímulo à reserva financeira para lidar com episódios dessa natureza. Nota-se também uma mudança discreta nos padrões de consumo. Talvez o que se espera é um consumo mais responsável no futuro. A outra lição é ainda mais óbvia. Nada é mais importante do que a vida. Perdas econômicas podem até ser revertidas, vidas perdidas não. Que todos, pessoas, empresas e governos, aprendam essa lição para nunca mais esquecer. Quando eu preservo vida, é isso que as pessoas precisavam entender, eu estou preservando o capital humano. A possibilidade de retomada é muito maior. O TikTok é um dos grandes assuntos do momento. A rede social virou febre mundial e tem feito bastante sucesso aqui no Brasil. O Alexandre, que é aluno do curso de jornalismo aqui da Universidade Presbiteriana Mackenzie, preparou uma reportagem que aborda este fenômeno. Dá só uma olhada. Neste período de quarentena, surgiram novas necessidades, como o trabalho home office, aulas online e novas formas de comércio. Já as redes sociais ajudaram as pessoas a cultivarem os relacionamentos pessoais e aproveitarem momentos de lazer em casa. No TikTok, por exemplo, rede social de compartilhamento de vídeos curtos, os usuários compartilham vídeos de danças, desafios e até curiosidades. O aplicativo se tornou um fenômeno e uma válvula de escape para o isolamento provocado pela pandemia. O TikTok ele explode no Brasil num contexto de pandemia, de isolamento social. Então ele já vinha ganhando adeptos mais nichado entre jovens. E aí que, quando tem o contexto das pessoas se isolarem em casa, principalmente no começo da pandemia, ele acaba, vamos dizer assim, tendo uma explosão de acessos, de downloads do aplicativo, e o uso cresce significativamente. No artigo Mídia Social durante a pandemia, Ponte ou Fardo, psiquiatras apontam que as mídias sociais são essenciais para aproximar as pessoas. O artigo ressalta que as redes sociais acabam sendo uma ponte que aproxima quem foi forçado a se isolar.
o professor Anderson Gurgel Campos destacou essa pluralidade de usuários que é possível encontrar nas mídias sociais. Eu acho que essa pluralidade de pessoas que se encontram que distingue, de repente, de outros nichos, né, que a gente tem de aplicativos, né, que são mais conectadas a determinados grupos. Sabe qual que é o melhor do TikTok? Não, ele consegue juntar todo mundo e juntar menores de idade também que não tinha essa oportunidade em outras redes sociais. Eu conheci gente do TikTok que tava com depressão e tudo mais. E com o TikTok a pessoa consegue se expressar, o sentimento vai melhorando, a mensagem de carinho que o pessoal recebe. Eu não sei, eu vejo muito o TikTok como uma válvula de escape, sabe? Em tempos de pandemia, em que gostaríamos de estar perto de amigos e familiares, muitos de nós encontram no aplicativo uma forma de se divertir e de se descontrair. Eu acho que essa era a minha maior intenção, sabe? Era fazer as pessoas realmente rirem, se divertirem. Que esse é o motivo que eu tô no TikTok, eu quero me divertir. Eu quero entretenimento, sabe? Olá, amigos. Eu estive pensando nesses tempos pós-pandêmicos sobre algo interessante. Nós vivemos a vida toda reclamando de algo que nós não tínhamos nunca e queríamos ter. E agora, de repente, temos tanto que não sabemos o que fazer com ele. Eu estou me referindo ao tempo. Tínhamos muito pouco tempo. Vivíamos desesperados por falta de tempo. E agora temos tanto tempo que não aguentamos mais tanto tempo. Mas algumas coisas mudaram. Por exemplo, o menino que toca trompete no seu prédio, na sua varanda ou ao lado da sua varanda, e que era tido por todos os outros moradores do edifício como o cara chato, agora de repente é o herói do edifício. E quando ele começa a tocar, todo mundo abre a sua janela para ouvi-lo. Sim, dê um lugar para outras coisas de repente que você não tinha. Ouça mais música. Quero propor que você ouça mais conscientemente. Investigue algum dos grandes mestres. Não tenha medo de Beethoven, só a cara dele que é feia. A obra é maravilhosa. Leia sobre ele. Ou um outro compositor qualquer, um compositor brasileiro, Villa-Lobos, Ernesto Nazaré, ou um compositor barroco. Bach, informe-se sobre ele. Aproxime-se desses grandes homens, desses grandes gênios do passado. E vai ser bom para você. Aproveite o seu tempo. Leia mais, estude mais. Procure conectar-se com o mundo através dos aparelhos que você tem na sua casa. Ouça a música conscientemente, ativamente. E eu já queria te convidar, por exemplo, ouça e veja os nossos notas musicais que temos produzido, nós da Coordenadoria de Arte e Cultura, temos produzido regularmente, semanalmente, um novo programa, onde nós falamos um pouquinho sobre as obras e ouvimos, sempre uma obra muito breve, quase gotas de sons, as nossas notas musicais e outras coisas mais. Aproveite o seu tempo e você vai ganhar com isso. Eu sou Parcival Módulo e é um prazer conversar com você. Um abraço, muito obrigado. O Mackenzie Movimento fica por aqui, mas antes eu tenho uma dica para você. Não deixe de acessar o nosso site mackenzie.br para conhecer mais sobre os cursos e projetos da universidade. Eu te vejo em breve. Até mais!